Boa noite. Sou eu, Márcio Macedo, jornalista, que estou conduzindo essa live hoje, na ausência de nossa companheira Ângela Carrato, que não pôde estar aqui. E espero que a Ângela volte o mais cedo possível para o nosso convívio e também para a live, e desejando a ela, enviando para ela um grande abraço e desejando tudo de bom. O nosso tema de hoje é o MST e essa cruzada que estão promovendo contra o MST a partir do Congresso Nacional, a partir da Comissão Parlamentar de Inquérito do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que é uma CPI sem um foco investigativo, que a maioria das pessoas, e com razão, questiona por que ela está acontecendo, por que ela foi criada, porque não existe nada objetivo, nada real que possa fundamentar a atuação dessa CPI. E para falar sobre essa CPI e sobre o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, quem está conosco nessa noite é o agrônomo e dirigente do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, Ney Zavascki, e também é economista e formado tem formação em ciências sociais. Então, essa live é mais uma iniciativa do Coletivo Alvorada, que tem na sua grade, cerca de 10 programas, entre semanais e mensais. Então, quem quiser se informar, quem quiser ver uma questão, a apreciação das questões sob um ângulo diferente, sob um ângulo do interesse dos movimentos progressistas da sociedade, sempre estar sintonizado na programação do Coletivo Alvorada. Eu vou chamar, então, o nosso convidado, o Ney Zavascki, dirigente do MST, e vamos começar a conversar. Boa noite, Márcio. Tudo bom? Boa noite a todos e todas aí que assistem essa live. Estamos aí para conversar um pouco e trazer um pouco dessa perspectiva do MST sobre os fatos aí relacionados a luta política, né, da reforma agrária e também o enfrentamento a essa extrema-direita que hoje coloca aí mais a 5ª CPI contra o MST. Pois então, Ney, eu gostaria que você falasse sobre o movimento, desde sua fundação, e como é que o MST está conduzindo essa luta heróica pela democratização da propriedade da terra em nosso país. A gente costuma dizer que o MST ele é um movimento que nasce num período da história e da redemocratização do país, muito vinculado à retomada das lutas populares, do ascenso da luta pós-ditadura militar, mas que traz um histórico da raiz da formação do nosso país como tal, desde a colonização, a invasão do nosso país, a escravização e o tráfico e o transporte forçado para cá de populações de povos, trabalhadores e trabalhadoras negros que foram escravizados nesse território, e de uma formação que nunca colocou a reforma agrária como um mecanismo de desenvolvimento, até mesmo do modo de produção capitalista, né? Então, o capitalismo industrial, ele lança a mão da reforma agrária como forma de gerar desenvolvimento, de gerar mercado consumidor para o seu próprio desenvolvimento. Então, estamos falando de reforma agrária a amplo senso. E no Brasil, por ser um país de desenvolvimento periférico, um país da periferia do sistema capitalista, você sempre teve uma elite vinculada ao processo de desenvolvimento de outros países, de outros polos, né? E esse território, onde basicamente a nossa elite ela baseia a sua exploração, seja dos trabalhadores, seja dos recursos naturais. Então a terra ela assume aqui essa característica do saque, do roubo, da exploração desde a colonização. Então por isso que o MST ele é um movimento que ele é uma linha contínua de outros movimentos, né, que lutaram pela terra, seja dos povos indígenas, quando tiveram suas terras roubadas e saqueadas nesse território, tiveram suas populações exterminadas, a luta do povo negro
pela sua libertação, e após a sua libertação, pela resistência e pelo acesso à terra, que foi vetada, né, pela lei de terras, e dos camponeses que se formam desse processo, seja do processo do camponês sertanejo, desse camponês que se forma da mistura do indígena, do povo preto, dessa resistência nos sertões do nosso país, muito vinculado ao norte, nordeste, esse camponês que ele foge da exploração para os sertões, seja pelo aquele camponês europeu, pobre, marginalizado na Europa, que foi trazido também para cá para substituir a mão de obra escrava e que se vê também expropriado do direito de ter a terra. Então, nós tivemos centenas de lutas desses camponeses, de forma isolada ou de forma heróica, da resistência de Canudos, de Contestado, que lutaram, né, pelo acesso à terra. E toda a repressão que esses camponeses, que esses povos viveram no período da ditadura, e o MST surge, então, no processo de redemocratização, mas com uma bandeira que já é velha, né? Que é a bandeira da reforma agrária, que é a bandeira do acesso à terra. Então, o surgimento do MST vem desse processo histórico de luta dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos povos que foram excluídos em todo o processo, seja da exploração colonial, seja da exploração do Império, da Primeira República, seja desse processo que a gente chama da modernização conservadora, que foi o embrião dessa agricultura convencional, com base no veneno, no agrotóxico, na grande extensão de terra, e que veio se consolidar ideologicamente como o agronegócio. A gente chama da modernização conservadora porque conservou a propriedade da terra na mão de grandes latifúndios, e a forma de organização da terra no Brasil como grande latifúndio, por um lado, e por outro, a exclusão dos trabalhadores do acesso à terra. Então, na retomada das lutas aí, né, das ligas camponesas, de Canudos, de Contestado, de toda essa luta, é que os camponeses sem terra, no final da década de 70, vão fazendo a luta ainda dentro da ditadura militar até o surgimento, né, do MST no início da década de 80, e a consolidação, né, desse ano que vem, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra faz 40 anos, né, desde a sua fundação, e traz, então, essa luta, num primeiro momento, muito essa luta da reforma agrária clássica, do acesso à terra aos camponeses sem terra do nosso país, mas que vai também com o desenvolvimento da nossa sociedade, com as lutas que vão se incorporando, e com a própria o momento histórico que o capitalismo chega, né, dessa crise estrutural que bota em risco, inclusive, a vida dos seres humanos sobre a terra. O MST também se ressignifica numa luta que a gente consolida, então, como a reforma agrária popular. Hoje nós somos quase 500 mil de famílias assentadas da reforma agrária na luta do MST. Estamos hoje ainda, mesmo com toda a repressão desse período pós-golpe, com toda a paralisação da reforma agrária, com cerca de 80 mil famílias acampadas, esperando pela terra, e uma demanda no país pelo censo e de camponeses sem terra, de trabalhadores rurais assalariados em situação precária, que gira em torno de 4 milhões de famílias demandantes pela reforma agrária, então, que não estão organizadas, né? Temos cerca de 80 mil famílias acampadas, organizadas pelo MST ainda na luta pela reforma agrária, mas uma demanda reprimida aí de cerca de 4 milhões de trabalhadores rurais sem terra, de assalariados precarizados no campo, que a expressão mais dura dessa realidade é a questão do trabalho escravo, é a questão da condição degradante desses trabalhadores no campo. Então, o movimento, a reforma agrária popular, que quando nós chega nesse momento, concluindo aí essa apresentação inicial, também trazer esse momento, esses elementos da preservação ambiental, da agroecologia como um modelo de produção, da cooperação agrícola, da geração de renda e de postos de trabalho também não agrícola no campo,
para enfrentar os problemas e dilemas da sociedade brasileira, para além só do acesso à terra ao camponês, mas também de ofertar alimentação saudável, também dar conta de outros problemas da sociedade brasileira que são derivados dessa concentração de terra e de renda. Porém, você falou aí sobre contestado, canudos, ligas operárias, e eu gostaria de perguntar o seguinte: o diferencial do MST desses movimentos anteriores é justamente associar a luta da posse pela terra à questão agroecológica? Acho que dois elementos são fundamentais nesse processo da formação do MST que a gente aprendeu com as lutas, né? Uma delas é a organização coletiva e o fortalecimento desse sujeito histórico coletivo que é o MST, né? Essas lutas históricas dos camponeses sempre tiveram vinculadas a uma grande liderança, né? Às vezes ligada ou religiosa ou mesmo do próprio seio dos camponeses, mas muito a uma liderança. Então, também uma facilidade dos seus inimigos em exterminar essas lutas, né? Como Antônio Conselheiro, como o monge José Maria no Contestado. Então, o primeiro grande aprendizado do MST é que a luta do povo tem que ser feita pelo povo organizado. Então, você tem referências históricas, nomes conhecidos do MST, mas você tem milhares de militantes, milhares de famílias, né? Uma família lá no acampamento, ela sabe muito bem por que ela está num acampamento. Então, esse sujeito coletivo dos camponeses sem terra, que traz, né, no significado do nosso boné, da nossa bandeira, dessa apropriação mais coletiva. E acho que isso de novo, Márcio, mais nesse momento recente, que eu acho que é esses pilares de você colocar modelos de desenvolvimento do campo em enfrentamento. Então, acho que a agroecologia ela é um elemento fundamental, porque o modelo tecnológico do agronegócio, ele é um modelo feito para a expropriação e a exploração de quem produz, seja na pequena propriedade, seja inclusive na grande propriedade. Então, os transgênicos, os agrotóxicos, a questão dos royalties nos transgênicos, a forma que é organizada o crédito, a grande mecanização, essa mecanização que não busca que busca o sentido de você explorar mais território com menos trabalhadores, com um território sem gente. Então, esse modelo ele é pensado para a exploração, a superexploração dos trabalhadores no campo e a expropriação e o saque dos recursos naturais, seja na forma que nós, né, na produção agrícola, das commodities, seja na forma mesmo da questão mineral. Então, é organizado para um saque. Então, se nós fazer a reforma agrária para reproduzir esse modelo do agronegócio na pequena propriedade, nas cooperativas, nos assentamentos, nós estamos fadados ao fracasso, fadados a um ciclo, né, do camponês que perdeu sua terra, fez a luta pela terra, entrou num modelo que é inviável do ponto de vista econômico da pequena agricultura e retorna para a condição de sem terra, porque a forma do capital se organizar no campo vai quebrar os pequenos e vai manter só os grandes. Então, por isso que a base produtiva do MST, baseada na agroecologia, na produção de alimentos saudáveis, de uma produção voltada a produzir alimentos para o povo brasileiro, não só uma produção vinculada a commodities, a exportação, e a organização na forma de cooperativas. Eu acho que são elementos que compõem esse programa agrário do MST para enfrentar o modelo do agronegócio. Eu acho que esse é o grande diferencial, né? Esses movimentos, os grandes movimentos camponeses do nosso país foi muito mais na resistência na terra, né? Quando você tem o avanço do latifúndio e do capital para tomar as terras dos camponeses, expulsar eles desses territórios de resistência. E o MST, ele faz isso dentro dos assentamentos, a resistência, mas faz também um enfrentamento, propondo um outro modelo que sirva ao conjunto da sociedade brasileira em primeira hora. A Câmara dos Deputados criou, quando menos se esperava, uma nova CPI para investigar o movimento dos trabalhadores sem terra. E essa CPI não tem foco fixo, não tem um foco definido, né? Tudo pode caber nessa investigação dessa CPI, porque também não tem um fato concreto assim que
Fala, olha, isso aqui para alguma dúvida, isso aqui não está totalmente esclarecido, isso precisa investigar. Não, não tem nada disso. Como é que vocês veem essa questão dessa CPI e como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra está lidando com isso? Tá, a CPI, nós estamos na quinta dose, né? Na quinta dose da vacina, então estamos vacinados já contra as CPIs. Historicamente, as CPIs que colocam o MST como alvo, colocaram em algum momento o próprio CIMI, o movimento indígena, elas são instrumentos políticos para desmoralizar, tentar desmoralizar as organizações e enfraquecer a luta. E em específico, em torno dessa CPI, é isso que você já colocou, mas ela não tem nenhum fato concreto que justifique a criação de uma comissão parlamentar de inquérito. Né? Então, você não tem um indício de crime, não tem uma suspeita, nada que se paire em relação à luta pela reforma agrária, fora do marco legal brasileiro. O MST, ele, inclusive, é um movimento legalista, né? Um movimento que luta para que a lei seja cumprida, a Constituição brasileira seja cumprida. Mas ela surge como uma grande farsa, né? A CPI do MST, eu costumo dizer, tive em vários espaços agora, que o MST, no momento de enfrentamento ao golpe, no momento de enfrentamento à pandemia, de resistência contra a extrema-direita fascista, nós nos tornamos uma referência muito maior do que nós somos como movimento camponês. Nós tornamos um instrumento para além dos camponeses sem terra. Então, toda aquela discussão, acho que você se lembra a questão do boné, do MST, de quem usa, meio que essa identificação de quem luta, de quem resiste, seja às vezes nas pautas mais identitárias, seja nas pautas dos trabalhadores, tem o MST como um símbolo político, um símbolo ideológico. Então, eu estou revoltado com uma coisa, eu vou lá no Armazém do Campo, compro um boné do MST, coloco na cabeça e vou fazer a minha luta, seja a luta da greve dos professores, da greve de trabalhadores de algum ramo, seja da população LGBT, das companheiras, das mulheres na luta feminista. Então, tem essa questão do MST ser esse símbolo. E por isso, de certa forma, também a gente vira alvo. Então, eu costumo dizer que nós estamos como que sendo o para-choque dessa grande frente democrática que derrotou nas eleições o projeto fascista, o projeto da extrema-direita. Então, tem dois objetivos muito claros da direita com essa CPI. Um é de tentar destruir ideológica e politicamente esse símbolo que é o MST para o conjunto do povo brasileiro. Então, tentar desmoralizar, tentar criar esse ataque mais à imagem, que eu costumo dizer que ela é maior do que nós somos como movimento, né? É muito mais que destruir isso no conjunto do povo brasileiro que faz a luta por melhores condições de vida, por um país democrático. Então, um é esse objetivo. E o segundo objetivo está relacionado à relação da direita com o governo Lula. A extrema-direita tem o objetivo muito claro de fazer palanque para poder ter um espaço de expressão, alimentar sua base social reacionária, extremamente conservadora, essa base fascista. Então, alimentar também com imagem, com som, com as ações, com os discursos. Então, muito mais midiática, né, do que concretamente uma CPI de investigação, de fazer um trabalho de CPI. Então, essa extrema-direita tem um objetivo muito claro de bater no MST, para bater no governo Lula, para enfraquecer essa frente, para tentar criar fissuras nessa frente democrática que elegeu o presidente Lula. Então, uma parte da direita, estou tentando dividir mais metodologicamente, né? Essa extrema-direita muito com esse interesse, e uma direita que transita entre a oposição e a composição do governo, que é
o chamado centrão, né, os achacadores lá que o Cid Gomes chamou aquela vez, que também tem em ter a CPI do MST uma faca no pescoço do governo para poder arrancar políticas, arrancar cargos, arrancar ganhos econômicos em relação ao governo. Então, você tem uma ação de uma direita que está fora e que o governo Lula é o inimigo central, e aquela direita que sempre está por ali, né, que é inimiga dos trabalhadores, mas não é se há governo eu sou contra, né? Para essa direita e do centrão, se há governo, estou dentro. E que faz esse processo de estar tentando sempre arrancar benefícios econômicos. Então, o MST a CPI do MST é uma faca no pescoço para as negociações do marco temporal dos territórios indígenas, da própria reforma agrária, da própria criação do Ministério, de tentar arrancar a Conab do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, é conseguir esses ganhos dentro da frente. Então, essa direita que está, de certa forma, junto com nós nessa composição de governo que nós temos hoje. E como o MST tem reagido a essa CPI? O que ele tem feito para neutralizar os efeitos dessa CPI? Acho que a primeira coisa, e assim, aproveitar aqui para cumprimentar e agradecer e dizer que nós temos um conjunto de companheiros e companheiras, deputados e deputadas extremamente aguerridos, compõem a CPI, que estão, olha, tem dias que a gente que vem de uma formação mais cristã do MST fica até com pena, né, de alguns deputados bolsonaristas quando os companheiros e companheiras deputados nossos pegam a palavra na CPI, porque dá, como a gente diz na roça, dá de cinta então acho que essa é a primeira questão, é dizer que também nós temos muitos companheiros e companheiras que têm estado junto com o MST na defesa da necessidade da reforma agrária, na defesa da necessidade de um projeto que tem alimentação saudável como um elemento central. Então, não é só nós que estamos resistindo, porque como a CPI não é para bater só em nós, ela é para bater no conjunto dessa frente, no conjunto dos trabalhadores, é dizer, vamos bater nesse que está mais na frente aqui, para o lado de trás parar de caminhar também. Então, isso também a gente tem conseguido dialogar com o conjunto da sociedade e ter um conjunto de apoios que são fundamentais, que começam nos deputados e deputadas do nosso campo político que estão na CPI, que estão fazendo um trabalho muito, muito importante de resistência e de expor as contradições, porque não é só resistência, é também um espaço de dizer quem é que tem trabalho escravo no campo, quem é que degrada o meio ambiente, então também é esse trabalho fundamental. O outro é o conjunto das organizações dos trabalhadores e das organizações democráticas que têm seguido aí nesse grande movimento Tô com o MST, né, na luta, e também as ações do MST de relação com a sociedade que tem tido um peso muito grande nesse último período, inclusive pela própria prática de solidariedade do MST. Nós sobrevivemos dentro dos acampamentos muito pela solidariedade dos outros. Então, você deve conhecer bem essa história que muitas vezes era as comunidades eclesiais de base, era a igreja, tanto católica como protestante, os partidos, os sindicatos, que garantiram desde as condições políticas da existência do MST até condições básicas de alimentação das famílias acampadas, que a luta pela terra ela é bastante árdua. E o MST, então, tem a solidariedade na sua gênese, né? Então, na pandemia, nós desenvolvemos muito a solidariedade de levar o alimento nosso para as populações mais vulneráveis da cidade e de também se relacionar com o conjunto da população urbana. Então, a nossa Feira Nacional, acho que foi um grande exemplo aí, bem no comecinho da CPI, nós fazemos uma Feira Nacional que teve, né, não é eu que estou falando, fazendo propaganda do MST, lá no Parque da Água Branca, lá em São Paulo, tem os vigilantes que ficam lá
um botãozinho assim, contando quantas pessoas entram no parque. Então, é uma contagem 1 a 1, e nós tivemos mais de 350 mil pessoas que frequentou a Feira Nacional da Reforma Agrária. E agora já fazendo propaganda, né? Nós aqui no dia 14, 15 e 16 de julho, então daqui 27 dias, vamos estar realizando a nossa Feira Estadual da Reforma Agrária. Então, também esses espaços de mostrar para a sociedade. Então, quem é contra o MST ou quem não conhece, vai lá conhecer os produtos da Reforma Agrária. Vai ser, então, no dia 14 a 16 de julho, no Parque Municipal, aqui no centro de Belo Horizonte. Nós vamos ter todas as 9 regionais do MST de Minas Gerais, com seus produtos, com a sua produção, e também representação dos estados do Sudeste e do Sul do Brasil, para trazer esse produto aqui para o centro de Belo Horizonte. Então, quem não conhece o MST, quem conhece, vá lá prestigiar, e quem não conhece é uma ótima oportunidade para ver de que lado que nós estamos da história. Você acha normal um presidente, um relator de CPI invadir casa de acampado, invadir a sede do movimento lá no município de Rosana, lá no Rio Grande do Sul, não sei se parece que em São Paulo, não é isso? Você acha normal essa atitude? Esse elemento da impunidade, Márcio, eu acho que é um elemento muito carregado por essa extrema-direita, pelo fascismo, pelo nazismo, né? Quando a gente vai estudar a história, você vê aí, desde aqui no Brasil, mais dos integralistas, do comando de caça aos comunistas, dessa característica deles. Tem até aquela poesia, né? Primeiro chegou e pisou numa flor do meu jardim, né? E depois já estava invadindo a minha casa. Eu acho que esse sentimento de impunidade, que inclusive resultou naquela boiada, né? Que fez o 8 de janeiro, de achar que pode fazer tudo, que está acima da lei, ele é clássico dessas figuras da extrema-direita que são nojentas do ponto de vista, inclusive, humano, né? Você chegar numa casa de uma pessoa que é um barraco de lona por uma condição econômica, que é a exclusão da sociedade que criou, e tratar aquilo ali, mas isso aqui não é uma casa. Não, provavelmente ele queria chegar lá e ver uma casa como a que ele mora, dentro de um condomínio ou num apartamento de luxo, né? Então, chegar lá e ter um barraco de lona trancado, para ele, aquilo é como se não fosse, que mostra o desrespeito e o desprezo que essa elite nossa, tanto a elite econômica, quanto esse lumpenzinato dessa elite, que é quem vai mais para a política, que nem necessariamente faz parte dessa elite, mas se comporta como se tivesse. Então, mostra esse desrespeito, esse desprezo, né? Então, os deputados estão acionando isso, os deputados nossos que estão na CPI, acionando isso judicialmente, porque você não tem nenhum mandato. Então é uma forma, acho que o vídeo que circulou aí nas redes, né, mostra a soberba, esse desprezo que esse setor tem pela população brasileira, porque é a mesma forma que eles chegam num acampamento e tratam é a mesma forma que a polícia chega nos aglomerados, nas favelas, e desrespeita o espaço daquele povo trabalhador que está ali, e que não está ali porque acha bonito, está ali porque a condição fez com que estivesse ali. Então, acho que só mostra para que veio essa CPI, né? Uma coisa que chega a dar asco, né? De você olhar as falas, o comportamento, né? Como se tivesse aquela risada, né? Mostra o respeito que essas pessoas têm pelo ser humano, né? Agora, o MST diretamente vai fazer alguma coisa ou vai contar só com a reação dos deputados? Então, nós estamos nesse processo de fazer o principal elemento nosso em relação à CPI é o que a gente já vem fazendo, que é esse processo da afirmação da necessidade da reforma agrária como um elemento fundamental. Então, seja a questão dessa expressão mais pública para o espaço urbano,
com as feiras, com os festivais da reforma agrária, e vamos continuar organizando o povo brasileiro na luta pela reforma agrária. Estamos seguindo a nossa linha de organizar as famílias sem terra, de organizar os assentamentos, as cooperativas, de fortalecer aqueles programas federais, inclusive, aqueles programas públicos que fortalecem a agricultura familiar, estreitando laços e fortalecendo a nossa relação política com as organizações dos trabalhadores do campo e da cidade. Então, esse processo porque não é um processo de resistir à CPI, sabe, Márcio? Acho que a CPI, ela está muito claramente feita para não dar em nada do ponto de vista, nós não temos nenhum receio do ponto de vista jurídico, criminal, não temos nada a esconder de ninguém em relação à prática do MST, seja na luta pela terra, seja no desenvolvimento dos assentamentos. Então, em relação a isso, nós não temos nenhum receio, e por isso que as nossas ações estão muito mais no sentido de fortalecer a luta política para derrotar a extrema-direita no Brasil. Derrotar, inclusive, ela cultural e politicamente. Nós derrotamos eleitoralmente, mas nós não derrotamos cultural e politicamente, porque sabemos que nós, nesse momento, nós somos o para-choque mesmo. Mas essa luta, ela vem deles, esse enfrentamento deles, esse ataque deles, vem ao conjunto dos trabalhadores e ainda mais a essa frente política que defende a democracia. Então, acho que a nossa resistência, e por isso está sendo mais fácil, também conta com a resistência desse conjunto que é maior do que nós. E como é que, pelo que vocês estão vivendo no dia a dia do movimento, dos acampamentos, como é que a população está reagindo à criação dessa CPI, ao funcionamento dessa CPI? Ô, Márcio, é surpreendente o apoio que o MST tem recebido, não só, reforcei mais das organizações, mas da população de forma geral. Então, um retrato muito claro que é o aumento da procura e tanto dos produtos do MST, como das atividades que o MST faz nesse último período. Os armazéns do campo, que são esse espaço de comercialização e também espaço cultural que a gente tem espalhado aí pelo Brasil inteiro, nós temos notado um aumento na frequência. Nós fizemos agora, recentemente, no último domingo, dia 18, o Arraiato com o MST, no Armazém do Campo de Belo Horizonte, e assim, é surpreendente o número de pessoas que têm procurado esses espaços, de pessoas da população normal, às vezes não organizado, que procura na internet, que vem, eu vim aqui, porque eu assisti a última sessão da CPI, aquilo é uma palhaçada. Então esse apoio, e o próprio o próprio sentimento de vergonha de parcela da extrema-direita, porque, na verdade, a CPI do MST ela foi criada, eles tentaram criar a do 8 para ser esse espaço de expressão, de criar as fake news deles, de tentar ligar aquela barbaridade que eles fizeram a uma ação do governo, tentar dizer que foi infiltrado, essas loucuras que eles criam na cabeça nesses pequenos círculos que a internet possibilita, eles colocar isso como verdade nesses espaços. Como eles não conseguiram ter nesse espaço, o espaço hegemônico, eles criaram do MST para tentar fazer isso. E mesmo pessoas aí da extrema-direita estão envergonhadas porque não encontra nada. Então o argumento vai caindo por terra, né? Você chega lá, igual eles foram, não é um acampamento do MST. Eles foram lá no acampamento da FNL. Um acampamento que a suposta proprietária não tem a propriedade do imóvel. É numa área de grilagem de terra, uma área que não tem título, que é na região do Pontal do Paranapanema, que são todas terras públicas. Mesmo assim, ela não tem título e está judicializado um processo que eles nem pagaram pela área ao antigo possuidor da área, ao antigo grileiro da área. Então, não tem reintegração de posse porque ela não tem posse e nem propriedade do terreno.
Então, a própria justiça não deu a integração de posse por isso. Aí você olha toda a sujeira que o latifúndio faz para se apropriar do território, e isso fica exposto, né? Porque chega ali na CPI, tem o debate, eles vão lá falar, proprietário, não pode explorar. Aí é exposto que não é proprietária, que não tem a posse, não tem a propriedade do terreno, que está em processo judicial com o antigo possuidor da terra que não pagou. Então, assim, acaba expondo também isso, e isso se torna o que poderia ser forte para ele, se torna as fraquezas, né? Pessoal, nós estamos aqui no Toque do Coletivo Alvorada de hoje, conversando com a Ney Zavascki, que é dirigente do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, aqui em Minas Gerais. Nós estamos discutindo, recuperando um pouco a história do movimento, estamos falando sobre a CPI, CPI do MST, a famigerada CPI do MST, e vamos conversar sobre outros assuntos também relacionados com a questão agrária, com a reforma agrária no Brasil. Vocês que estão nos assistindo, por favor, nos curtam, compartilhem esse programa de modo que ele possa alcançar um maior número de pessoas. Agora, Ney, desde o princípio da sua entrevista, está ficando claro que essa questão agrária no Brasil, essa questão desse conflito entre quem tem terra e quem não tem terra para produzir, é secular. E vem desde a nossa formação, enquanto país, enquanto sociedade. E os trabalhadores sem terra querem terra, o agronegócio também quer terra. Tem terra para todo mundo no Brasil? Olha, se bobear, dá para trazer mais gente, viu, Márcio? Porque tem o nosso território, diferente de outros países menores, o Brasil primeiro, ele é um dos maiores países do mundo em território. Segundo, dos grandes países em território, o Brasil é o que tem a maior área agricultável disponível, porque você tem grandes países com grandes territórios, mas tem grandes desertos, grandes áreas congeladas, que tem áreas impróprias para a agricultura, para a produção. O Brasil, ele é um território, ele praticamente não tem territórios que sejam inviabilizados da produção agrícola. Então, acho que esse é um elemento fundamental. Então, com certeza, nós temos muita terra, tanto para quem demanda a reforma agrária, quanto, e sem precisar desmatar, sem precisar cortar uma árvore da Amazônia, sem precisar fazer projetos de colonização que já foram feitos no tempo da ditadura militar, absurdo, de levar trabalhadores camponeses do Nordeste para a Amazônia, de levar trabalhadores camponeses do sul do Brasil para o Centro-Oeste, para a Amazônia. Então, tem terra para todas as famílias demandantes por reforma agrária, sem mexer, inclusive, na estrutura, vamos dizer, não vou discutir o conceito de produtividade, mas, inclusive, do agronegócio produtivo, sem, inclusive, mexer nas terras do agronegócio produtivo, é possível fazer a reforma agrária no nosso país. A questão que é o elemento, acho que é fundamental, Márcio, e para quem nos assiste, é como a tal da síndrome de vira-lata da elite brasileira. Nós temos uma inserção no mercado mundial, no capitalismo mundial, mas nesse mercado internacional das commodities, subordinada e altamente explorada. Então, quando a gente, com preços da soja sendo decidido na Bolsa de Chicago, então a elite latifundiária brasileira do agronegócio, ela não domina o preço das commodities que ela vende. Então, nessa relação subordinada que ela estabelece, basicamente, ela vive do que a gente chama na economia da renda da terra. Por isso que ela tenta se apropriar sempre de mais terra. Ela vive da superexploração dos trabalhadores e da expoliação mesmo da terra, da exploração. Então, por isso que todos aqueles que fazem a luta pela terra, seja a resistência, seja
a luta em si pela conquista da terra, como são os movimentos de reforma agrária, em especial o MST, são inimigos desse setor, mas não são o único inimigo. Os parques nacionais, né, o segundo ou terceiro principal inimigo do governo neofascista que nós derrotamos na eleição eram os próprios fiscais do IBAMA e do Chico Mendes. Por quê? Porque os parques nacionais, as unidades de conservação, de forma geral, é um problema para quem precisa de mais território para ser explorado. Os territórios indígenas, por que os nossos irmãos, nossos primos indígenas são tão atacados? Porque o capital ele precisa se apropriar desse território para recompor sua taxa de lucro. Não é uma questão só da disputa do MST com o fazendeiro butinudo, atrasado de chapéu, porque ele não existe mais. Quem precisa dominar o território para recompor sua taxa de lucro é o capital financeiro. O agronegócio ele é essa expressão no campo. Então, quando a gente diz, isso é secular porque seja o poder político, né, dos latifundiários, que vem até a República do Café com Leite, seja esse poder econômico, seja essa necessidade do capital nesse momento de crise, a terra, o território, de forma geral, não só a terra, mas o território, o agro, ele é esse espaço de disputa, por isso que ambientalista é inimigo, indígena é inimigo, quilombola é inimigo, sem terra é mais inimigo ainda, mas estão tudo no mesmo barco, porque seja a produção agrícola... Então, o marco temporal, então, é uma violência contra os índios. Extremamente, porque o marco temporal devia ser 1499, marco temporal que quem chegou aqui depois não é dono. Como é que a gente determina que populações aí, você vai lá para ciências sociais, para antropologia, populações que são nômades, dizem assim, não, você tinha que estar nesse território aqui, o conceito de território de vários dos povos indígenas brasileiros é outro. Né? Você pega, são populações com fluxos migratórios, Então, é um desrespeito ao não acesso à terra e um desrespeito à cultura, é desmanchar tudo isso. Então, o marco temporal é um absurdo, é como se é para consolidar o extermínio, a expropriação que foi feita anterior dele, porque aí a gente pega o retrato aqui de Minas Gerais, né, da história, basta conversar um pouquinho com a Ayrton Krenak, o que foi feito com o povo Krenak do território, né, que foram colocados em caminhões, em ônibus, espalhados no Brasil inteiro, que levaram anos para poder se juntar de novo. Então, você dizer, se em 80, na Constituição vocês não estavam aqui, isso aqui não é território indígena, homologar um processo de extermínio, de exploração e de roubo das terras dos povos indígenas. Então, é absurdo. O marco temporal é uma questão absurda. Bem, o pessoal do MST, os militantes, dirigentes, estavam na linha da frente aí da luta pela eleição do Lula. Agora, Lula já tomou posse há 6 meses. Como é que está o relacionamento entre os movimentos sem terra, entre o MST e o governo Lula? Nós temos uma relação que não é de agora, já é uma posição política do MST consolidada de autonomia em relação aos governos. Porém, diferente de outros momentos históricos, primeiro essa avaliação do que levou o MST a compor essa frente, é que a principal tarefa das forças democráticas brasileiras era derrotar o neofascismo. Então, na questão da campanha eleitoral, na questão de derrotar o neofascismo, de mostrar para que veio a farsa da Lava Jato, que veio para efetivamente quebrar um ciclo de qualquer possibilidade de um projeto democrático nacional, não vou dizer nem um projeto democrático popular, mas um projeto que colocasse o desenvolvimento do país no centro da discussão. Então, primeiro foi essa decisão de compor essa frente, de atuar na eleição do Lula, e inclusive a primeira vez na história que o MST também tem candidatos a deputados estaduais, deputados federais, vinculados diretamente ao MST. Então, vários
vários estados a gente teve candidatos, e também foi para esse espaço, para ocupar também esse espaço do processo eleitoral, para fazer a disputa de rumos, né, a disputa política no seio da sociedade. Então, temos essa relação de autonomia, entendemos, né, todo o processo da conjuntura, chamo que o governo é um governo em disputa, em constante disputa, né, eu falei lá no começo da CPI, dessa parte da direita capitalista, neoliberal, que compôs essa frente democrática, então tão junto contra o neofascismo, mas tem seus interesses de classe claro, e o porquê que estão dentro do governo, né? Então, esse é um elemento que para nós é central. E o outro elemento parece longe, e parece que nós, camponeses sem terra, não podemos discutir isso, mas é a questão geopolítica mundial. Não dá para a gente não olhar para isso na mudança de era que a gente vive, passando de um período de um mundo unipolar para um período histórico de um mundo multipolar, e que as disputas dessas grandes forças internacionais colocam a América Latina numa situação de definição de rumos. Nós sempre fomos um território de exploração do imperialismo estadunidense, e não vai ser diferente agora. Então, os ataques que já está comprovado que foram feitos, né, pela farsa da Lava Jato, foi para expropriar, para tirar o projeto político que estava em curso no país, mas fundamentalmente para expropriar as riquezas naturais do nosso país. Então, nesse momento histórico... O novo governo já assinou completamente para os trabalhadores sem terra? Acho que o primeiro elemento da recriação do MDA e da composição daquele espaço com pessoas historicamente ligadas à questão do campo. E a pauta da reforma agrária é uma sinalização importante. Agora, então, a sinalização da recomposição dos quadros de funcionários do Instituto Nacional, porque hoje, Márcio, mesmo que se queira fazer reforma agrária, é um absurdo a situação. O projeto de desmonte do Estado brasileiro foi muito bem feito pela extrema-direita. Então, o INCRA ele foi destruído, de dentro para fora. Então, você não tem nem a própria estrutura do Estado para fazer. Então, também, nós achamos que está atrasado os anúncios, precisa resolver a questão, as questões emergenciais das 80 mil famílias que nós temos acampadas no país. Nós temos famílias que estão há quase 30 anos acampadas, então são problemas históricos que se arrastam, então ainda falta uma sinalização mais rápida, mais urgente de solução da reforma agrária. Mas nós também não estamos de olho fechado para essa conjuntura que nós vencemos a eleição no executivo, mas nós temos um Congresso extremamente conservador. Nós temos uma estrutura estatal da reforma para fazer a reforma agrária que foi desmontada e que foi, inclusive, viabilizado do próprio ponto de vista salarial. Se você conversar com o sindicato dos trabalhadores do INCRA, nenhum trabalhador quer continuar no INCRA, porque eu acho que é um dos servidores públicos mais desvalorizados do serviço público federal, são os engenheiros, técnicos e administradores da estrutura do INCRA. Então, a gente olha muito para essa conjuntura também e compreende que não vai ser tão simples. Vamos continuar cobrando o governo, aonde for necessário fazer a luta direta da ocupação de terra, nós vamos fazer, nós vamos estar organizados, porque enquanto existir trabalhador sem terra e terra sem gente, nós temos um porquê de existir. Então, não podemos abrir mão da luta popular, porque foi ela que garantiu esse 500 mil de famílias assentadas que estão nos assentamentos do MST. Então, nós não abrimos mão disso, mas também temos muita coerência com a luta histórica dos trabalhadores e das organizações democráticas do nosso país, para nós não cair num equívoco de, mesmo que por acidente, estar de braço dado com essa extrema-direita
para derrotar um governo democraticamente eleito, um governo que tem pautas progressistas. Então, é um desafio muito grande de atuar nessa conjuntura como um movimento social reivindicatório, mas que tem essa responsabilidade política com os rumos do nosso país. Muita gente sabe que o MST está em Minas Gerais e está ativo. Eu gostaria que você falasse, para quem não sabe, onde o MST está presente, onde estão os acampamentos, onde estão as cooperativas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, o MST de Minas Gerais, ele está em 9 regiões aqui no estado, em todo o estado, né? Então, cada região nossa tem uma organização própria, com cooperativas, com associações, então, desde o norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce, Zona da Mata Mineira, aqui na região metropolitana, no sul de Minas, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Então, todos esses territórios do estado de Minas Gerais, o MST está presente, e também no noroeste de Minas, que é chamado do MST do Distrito Federal e entorno. Então, todas essas regiões, nós temos cooperativas que atuam, cada uma num ramo diferente. Então, as mais conhecidas aí, desde o sul de Minas, né, a cooperativa camponesa, que tem uma das maiores produções de café agroecológico do estado, que inclusive produz numa área que está num conflito, Márcio, de 26 anos, que disputa, né, a antiga usina Ariadinópolis, né, o acampamento Quilombo Campo Grande, e que produz esse café maravilhoso, que é o Café Guaí. Nós temos a cooperativa Veredas da Terra, no norte de Minas, que, para nós que gostamos, né, produz uma cachaça maravilhosa, né, temos no Triângulo Mineiro, a gente tem uma cooperativa regional também, que é uma das maiores fornecedoras da alimentação escolar do município de Uberlândia. Então, todas as escolas de Uberlândia têm produtos produzidos pela reforma agrária, pelos assentamentos do MST, entregues pela Coopercampra, que é a cooperativa de lá. Nós temos 2 cooperativas regionais na Zona da Mata Mineira, a Cooperarca, que atua no ramo do leite, que tem uma manteiga maravilhosa, que tem doces fabulosos, e a Coopermatas, que também fornece alimentação para a alimentação escolar do município de Juiz de Fora e pequenos municípios ali da região. Nós temos a Cooperuatu, que faz a farinhazinha de mandioca para a gente comer, que é lá no Vale do Rio Doce. Então, o movimento são 7 cooperativas regionais, que são, e mais cooperativas locais, e que atuam a nível de estado com uma cooperativa central. Esse é o nosso sistema de cooperativismo, né? Então, qualquer lugar do estado você encontra nossos produtos. Hoje nós temos 8 armazéns do campo, que também fazem essa venda mais no varejo dos produtos da reforma agrária, e temos no estado de Minas Gerais 3.000 famílias acampadas, que estão no processo de luta pela reforma agrária, desde famílias lá do Quilombo Campo Grande, que estão há 26 anos, até famílias que estão acampadas lá no Terra Prometida, no município de Felisburgo, onde é uma terra pública, estatal, né, do Devoluta, onde o latifundiário com capangas assassinou 5 sem-terras no conhecido massacre de Felisburgo, e até hoje as famílias não são assentadas. Então lá ainda é um acampamento, lá na Fazenda Nova Alegria, até famílias que acamparam nesses últimos 4, 5 anos. São 850 famílias acampadas aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, em São Joaquim de Bicas e Itatiaia-Sul, inclusive famílias que tiveram o acampamento todo atingido pelo crime da Vale, de Brumadinho, né? Então, mais ou menos tanto a estrutura dos assentamentos nessas 9 regiões, quanto a estrutura dos acampamentos. O Zema não dá muito mole para os acampamentos, para o movimento sem terra, não dá? Ele dá mole mais para a Localiza, para os amigos dele, para as mineradoras, né? Para os trabalhadores de Minas Gerais não é muito fácil, né? Tanto para aqueles do serviço público, das empresas mineiras que ele quer entregar, e do território mineiro, né? Então, toda essa aliança do Zema com a mineração, e essa
vontade política dele como protótipo da extrema-direita e tentar também ocupar esse espaço deixado pelo criminoso do Bolsonaro, né, que lá vai morrendo politicamente, como expressão da extrema-direita. O Zema, ele tenta fazer esse movimento de ocupar esse espaço com uma cara mais o neofascista de sapatênis, né, mais aceitável inclusive por parcelas da direita que nunca aceitaram o Bozo, né? Então, ele tem feito vários discursos contra o MST. Em abril ele fez discursos contra o MST, mas não, de fato, eu acho que o enfrentamento ao governo Zema é do conjunto da classe trabalhadora mineira, pelo que ele tem feito de dilapidar o patrimônio do povo mineiro, né, nessa ultraliberalidade que ele tem, né, mas o movimento segue firme na sua luta, né, organizando os trabalhadores sem terra. Não vai ser Zema, não vai ser a extrema-direita, não vai ser o conservadorismo, que sem reforma agrária vai diminuir a força do MST, a força das famílias que lutam pela terra. Talvez o dia que a gente fazer uma reforma agrária de fato nesse país, a gente possa pensar em organizar outra coisa que não a luta pela terra, mas enquanto existir o problema, enquanto existir a questão agrária brasileira, vai existir a luta pela terra, vai existir o MST, e nós vamos seguir firme nas trincheiras aí, com Zema ou sem Zema. Nós resistimos há muitos anos aqui, Marcos, nós vivíamos o neodesenvolvimentismo a nível nacional, o avanço das políticas públicas, e nós sofríamos aqui na peleia com o Tucanato Mineiro, né, com a Aécio, com a Anastasia, e não foi isso que nos derrotou e que nos enfraqueceu, né? Não é mais difícil nem mais fácil, é diferente a luta quando o inimigo está com o poder de Estado, né? Mas seguimos firmes, nós aguentamos aquele tempo, nós aguentamos esse também. Ney, você falou que tem 3.000 famílias acampadas em Minas Gerais à espera de assentamento. Como é que é a vida nesses acampamentos? Alguns assentamentos desses, nós temos 2 tipos, né, de assentamento. Alguns que a gente começou a chamar até de assentamento popular, que de certa forma são aqueles que já têm uma resistência mais estabelecida no território, alguma condição judicial que mantém no território, o governo, pelo golpe, pela inoperância, pelo desmonte do INCRA, não efetivou o assentamento, mas que as famílias estão mais ou menos sem o conflito pela terra. Quer dizer, elas estão acampadas dentro de uma terra que está muito fácil de ser feita a reforma agrária, o que estão resistindo nesse território. Nossas famílias estão há 20, 25 anos dentro de um mesmo território, então a gente chama de assentamento popular. Na maioria, essas famílias não têm acesso a nenhum benefício público, ou mesmo dos próprios serviços públicos, né, de luz, de água, de estrada, mas elas, pela própria força e organização dos trabalhadores, vão desenvolvendo a produção, vão garantindo a geração de renda nesses territórios. Então, esse é um tipo, né, de acampamento que são mais consolidados, até os acampamentos que estão numa situação mais de vulnerabilidade, que são formados mais nesse período recente. Quem vai para um acampamento, em geral, são as pessoas mais empobrecidas, mais vulneráveis da sociedade. Então, esses acampamentos mais novos, que enfrentam o processo da luta pela terra cotidianamente, o risco do despejo, vivem numa situação de insegurança, tanto física, né, quanto insegurança alimentar constante. Mesmo assim, a grande fortaleza dos acampamentos é a unidade e essa solidariedade e esse trabalho coletivo dentro dos acampamentos. Eu acho que isso eu acho que é o grande aprendizado, Márcio, que a gente tem do Contestado e de Canudos, sabe? Você ter no sertão do Nordeste o tamanho daquela população que se organizou em torno de Canudos, chamados de pelados, de miseráveis, mas que através de estarem junto e de terem organização, geravam condições de vida melhores
do que na condição que eles estavam como trabalhadores explorados do latifúndio, né? Assim como no contestado, né, que também eram chamados de pelados, que ficavam nos redutos, mas que a sua organização nesses redutos gerava melhores condições de vida estando lá do que estando debaixo do tacão do latifúndio, da exploração. E assim a mesma coisa nos nossos acampamentos. A organização, a solidariedade, ela faz um acampamento ser melhor de se viver do que as pessoas que estão morando nas ruas de praticamente todas as cidades. Antes a gente dizia das ruas da capital, né? Mas no nível de crise nós chegamos nas ruas de todas as cidades, famílias inteiras morando debaixo de marquises, debaixo de viadutos, ou morando em conglomerados, em aglomerados, em favelas, à mercê de toda forma de violência, tanto do crime quanto da violência de Estado. Então, o acampamento ele acaba se tornando um espaço melhor. Por mais que esteja numa situação de vulnerabilidade, a organização ela faz esse espaço ser melhor do que está nesses outros espaços à mercê de toda forma de violência. Ney, agora eu vou fazer uma pergunta que não é minha, é da minha mulher, da minha companheira, Vânia. Ela queria que você falasse um pouco sobre o projeto Cirandas, o projeto de educação popular que o MST desenvolve nos acampamentos para as pessoas que fazem parte do movimento. Você poderia falar um pouco sobre esse projeto? Como que é o nome da sua companheira? Vânia, está nos assistindo. Aliás... Vânia, então, vai assistir em algum momento, né? Ou está nos assistindo, ou vai assistir gravado depois, mas essa, como é a resposta para você recorta lá na parte da resposta que eu vou responder para a Vânia, então, e para também todas as companheiras, mulheres que nos assistem nessa live. Historicamente, a luta das mulheres é uma luta mais difícil, Márcio. Ela é uma luta que a própria condição de mulher impede, impossibilita a participação política das mulheres. Então, você tem, na maioria dos espaços políticos de poder, de representação, uma representação masculina. E as cirandas, no MST, elas surgem com essa característica. Nós não podemos propor uma sociabilidade diferente, uma organização diferente na luta pela terra, sem as mulheres na centralidade dessa luta, na condução dessa luta. E, para isso, a questão dos nossos sem terrinha, a questão das nossas crianças, ela tem que ser uma questão do conjunto da organização, não só da mulher que tem que arrumar alguém para ficar com os meninos para ela poder ir numa reunião da coordenação do acampamento, ou tem que arrumar alguém da família para ficar com a criança para ela poder ir numa reunião de uma direção, ou de uma luta política, ou de uma ocupação. Então é assim que surgem as cirandas, como uma forma de nós, coletivamente, homens e mulheres organizados no MST, serem responsáveis pelas nossas crianças, permitindo a participação política de forma igualitária de homens e mulheres. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é o elemento da formação das nossas crianças. Então, se a gente forma as nossas crianças na frente de uma telinha de celular, com valores individualistas, com valores capitalistas, não tem o prosseguimento da nossa luta, ele para no meio do caminho. Então, também você ter um cuidado, uma formação em cirandas, que coloque também a criança no processo educacional no centro da política. Então, as nossas cirandas são espaços democráticos onde um educador e as crianças constroem as suas atividades, constroem o seu processo formativo quando estão na ciranda. Então, isso forma cidadãos e cidadãs que são conscientes da necessidade da sua participação política para construir o seu futuro. Então, acho que esses dois elementos são os elementos fundamentais das nossas cirandas. Eu tenho uma filha de 4 anos que praticamente a vida dela é de ciranda em ciranda, e eu fico muito feliz por ela ter essa oportunidade, que muitas crianças não têm, né? Acaba que a família, para fazer determinadas coisas, tem que
a criança anda igual a malinha ali, jogada para um lado, jogada para o outro. Então, as cirandas é para trazer essa centralidade, né, da participação política das crianças, do jeito delas, no brincar, no se educar mutuamente, e da participação política das companheiras no processo de construção e de direção do MST. Olha, nós sabemos que a imprensa corporativa é cruel com os movimentos sociais e com as lutas populares de uma maneira geral. E com relação ao MST, não é diferente. Eu gostaria, por exemplo, que você me falasse, ou nos falasse, o que uma pessoa que tem interesse em acompanhar diariamente, permanentemente o MST, com que meios ela pode acessar para saber, para receber informação sobre o MST? Não essa informação que, quando sai, é informação viciada, informação truncada, que não nos interessa, não interessa ao movimento popular de jeito nenhum. O que as pessoas podem fazer para acompanhar o MST? Acho que o mais fácil, né, que vai nas nossas telinhas aí, que estão sempre na nossa mão, é seguir as redes sociais do MST. A gente está sempre informando todas as ações do movimento, todas as promoções do movimento, trazendo elementos da conjuntura a partir da leitura do MST. Então, acho que esse é o meio mais fácil de ter uma outra fonte de informação, mas de quem é falando o que faz. Então, seguir as redes sociais do MST é um primeiro passo. Um segundo, acho que para as populações aí que estão nos municípios onde tem Armazém do Campo, aqui em Belo Horizonte, o Armazém do Campo fica na esquina da Augusto de Lima com a Contorno, também visitar esse espaço, consumir os produtos que vêm dos assentamentos, que vêm das cooperativas da reforma agrária. Aqui também funciona em BH o espaço cultural, lá no Armazém do Campo, então várias noites aí durante a semana tem atividades culturais com vários artistas que constroem também e apoiam a luta do MST, no Samba da Nossa Terra, nos violeiros. Então tem um conjunto que também pode seguir as redes sociais aí do Armazém do Campo, que você fica sabendo. E nós também temos feito nesse último período, inclusive, também como forma de nos mostrar para a sociedade nesse período de CPI, as vivências no MST. E agora, então, no período, nesse mês de julho, nós vamos estar fazendo uma grande jornada de vivências. Então, em Belo Horizonte, vai estar muito vinculada aí ao Armazém do Campo. Então, eu quero conhecer lá um acampamento do MST. Então, vai ter essa possibilidade de ir visitar de forma organizada, ser recebido dentro das nossas áreas nessa jornada de vivências no MST. E lá passar um dia, conhecer um barraco. Com certeza não vai precisar abrir nenhuma porta como os deputados da extrema-direita fizeram. As portas vão estar abertas para nós tomar um cafezinho lá nos nossos acampamentos. Então, são esses caminhos. E no dia 14, 15 e 16 de julho, lá no Parque Municipal, no centro de Belo Horizonte, vão estar lá, né, trabalhadores e trabalhadoras de todas as 9 regiões do estado, de todos os estados do Sudeste. Vamos ter uma atividade, uma programação cultural riquíssima nas nossas noites. Então, também lá é um espaço, todos e todas já estão convidados a ir lá, conhecer um pouco, aproveitar um pouco das conquistas da reforma agrária. Bem, eu conheço muita gente indignada com a CPI do MST. Muita gente fala assim, será que eu não posso fazer nada para ajudar a afastar essa farsa, para contornar essa situação? O cidadão comum, cidadão assim, que está ligado nas lutas sociais, que torce pela transformação e que luta pela transformação social do Brasil, pode fazer alguma coisa para fortalecer o MST nesse momento que ele está sendo, mais uma vez, encostado na parede pela extrema-direita, pelas classes proprietárias, de uma maneira geral? Eu acho que 2 questões são fundamentais. Uma é essa de consumir os produtos da reforma agrária, valorizar os produtos orgânicos, agroecológicos, porque isso fortalece lá na ponta a família que está produzindo, o agricultor que está resistindo dentro do assentamento e dos acampamentos, porque tem vários produtos que vêm dos acampamentos. Então, consumir seja nas feiras, seja na feira estadual, seja
no Armazém do Campo. Isso, por si só, melhora a sua alimentação individual e, por outro lado, fortalece o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E a outra, acho que essa ação, hoje as redes estão muito, elas são uma realidade, né? E isso fortalece muito, força muito posicionamentos dentro do Congresso. Então, seguir as redes sociais do MST, publicar, fazer também esse processo de denúncia da CPI, e nós agora, no nosso arraiá, nós estamos usando a hashtag TocoMST. Eu acho que também fazer essa denúncia nas redes sociais e se posicionar, eu acho que é fundamental e pode nos ajudar bastante nesse enfrentamento a esse ataque que é a CPI do MST. Bem, nós estamos chegando ao final dessa edição do Toque Coletivo Alvorada, com agradecimento especial ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, e ao seu dirigente aqui em Minas Gerais, Ney Zavascki. Mas, antes de encerrar, eu gostaria que o Ney fizesse as suas considerações finais. Agradecer ao toque do Coletivo Alvorada, ao Coletivo Alvorada como um todo, são companheiros e companheiras que são aliados de primeira hora do MST, realizamos várias ações juntos, o próprio Arraiá, estou com o MST, teve a participação aí dos companheiros do Coletivo Alvorada na construção e nos festejos também, que é importante, e fazer mais uma convocatória, né? Convocar a todos e todas que assistem esse espaço, essa live, a se mobilizarem para que a gente avance no processo democrático e no processo de conquistas dos trabalhadores e das trabalhadoras no nosso país. Eu acho que nós vivemos um momento, Márcio, que é um momento de mudança a nível global, a nível de organização da sociedade humana, onde chegamos nesse momento de crise estrutural do capitalismo, que nós não podemos assistir de casa, né, a banda passar. A gente tem que fazer parte da banda, aprender a tocar um instrumento e estar na organização e no apoio das várias pautas. Então, seja a defesa do nosso meio ambiente, seja a luta contra o saque dos nossos recursos naturais que o modelo de mineração estabelece, seja o apoio ao MST, ao apoio aos nossos povos indígenas. Então, hoje nós temos um conjunto de lutas democráticas dos trabalhadores e também de populações e grupos excluídos da nossa sociedade que tem luta para todo mundo. Então, é uma convocatória. Fortalecer o MST é lutar. Na sua trincheira, na luta feminista, na luta da população LGBT, na luta pela alimentação saudável, aqui em Belo Horizonte, né, na luta contra a mineração, né, nessa tentativa do governo Zema de destruir um dos símbolos da nossa cidade, né, de Belo Horizonte, que é a Serra do Curral, mas toda essa mineração predatória que deixa só os buracos para os mineiros, né, e a riqueza leva para o capital financeiro. Então, a minha consideração final é essa: fortalecer o MST a lutar, vou usar aqui uma frase da Olga, né, que é o nome da minha filha também, que é lutar pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo. Então, lute e esteja com o MST. Bem, estamos chegando ao final dessa live do Toque Coletivo Alvorada. Agradecer a todos, agradecer ao MST e ao Ney Zavascki por estar aqui conosco nessa noite e convidar todos também para visitar a feira do movimento do MST lá no Parque Municipal, agora em julho. Vamos todos lá fazer nossas compras, tomar uma cervejinha numa barraca. Lá vai ter cerveja, não vai? Vai. Ótimo. Sim, eu já sei que vai ter. Então, vamos todos prestigiar o MST. Esse programa, quero agradecer mais uma vez o Ney e ao MST e dizer que esse programa teve a edição executiva do Pedro Martins,
a edição técnica da Alessandra Badaró, e desejar a todos uma boa noite. E, como mostra o cartaz lá, estamos todos com o MST. Boa noite. Boa noite, Márcio.